como funciona se descobrirem que você é um missionário, no sentido de você ser um cristão? A gente sabe que tem países que poderiam te deportar, mas tem países que talvez até uma pena de morte. Como isso funciona para você? E como entra o núcleo familiar, uma adoção, né? Como vai funcionar? Como você vê isso? Quais são os riscos de não fazer e de fazer essa obra, né, no Oriente Médio? Legal, boa pergunta. Então, hoje em dia, o mundo globalizado como está, os países têm bem menos problemas, ou pelo menos desejam ter menos problemas diplomáticos entre eles, né? Então, assim, só a gente dar uma olhada aí nas últimas notícias, nos últimos anos, a gente quase não ouve tantos missionários estrangeiros sendo mortos, sendo assassinados, sendo presos, né? A não ser que seja em países extremamente fora da curva, que não está nem aí pro politicamente correto, que não quer diplomacia com ninguém. Então a gente pode citar alguns, né? Os países como Irã, por exemplo, Arábia Saudita, Indonésia, Coreia do Norte, China. Esses países, eles não estão nem aí para aquilo que os outros vão achar deles, né? Então, assim, para o missionário estrangeiro, o fato dele ser descoberto como missionário vai gerar alguns problemas, e o principal é uma deportação. Então você é convidado a deixar o país oficialmente, né? Ser preso é um passo a mais aí, que não vai ser qualquer país que vai fazer isso. Agora, a gente perde um pouquinho a perspectiva, olhando aqui desde o Ocidente, quando a gente pensa só nesse missionário estrangeiro, não é? Então, assim, eu fui bem treinado, eu fui treinado por gente especialista em segurança, eu posso ser interrogado lá onde eu moro, que eu consigo, pelo menos até hoje, eu consegui fugir dos tipos de perguntas. Então eu tenho uma estratégia. O cara tenta me tirar da minha caixinha, eu volto com ele para minha caixinha, eu não deixo ele me levar para onde ele quer, eu tento trazer ele sempre para mim, mas eu fui treinado para fazer isso, bem treinado, né? E isso é um assunto que você tocou no início. Isso. Missionário é todo mundo? Não. Você quer ser missionário eficaz, você precisa ouvir outros, você precisa aprender, você precisa entender. Então eu sou mais eficaz no campo hoje porque eu fui treinado a saber como lidar em situações assim. Mas a gente perde a perspectiva quando a gente não pensa no cristão nacional. Porque o cristão nacional, a mídia não sabe dele. A mídia ocidental não conhece sobre ele. E esse cara é o que sofre. Então esse cara vai preso, esse cara tem pressão da família, o núcleo familiar dele vai pressioná-lo. Alguns familiares podem chegar a matá-lo. Geralmente o pai e a mãe não mata, mas um tio, um primo distante, que ele está, né, difamando o islamismo porque ele deixou de ser muçulmano, agora é um cristão. Esses caras vão para a prisão, esses caras sofrem tortura, esses caras são mortos pela causa do evangelho todos os dias. Todos os dias. Hoje... Mas aí não é o governo, então, em si. São... Também, pode ser. Mas a perseguição primária é do núcleo familiar ou da comunidade onde ele vive. Por quê? O conceito oriental é coletivista. Esse individualismo que nós temos aqui no Ocidente não é a mesma coisa por lá. Entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, eu carrego nas minhas decisões o nome do meu clã, o nome da minha família e a minha religião, que é o Islã, na maioria dos países de lá. Então tudo que eu faço, então quando eu deixo o Islã, eu estou dizendo, o Islã não presta, ou o Islã não é suficiente. E aí eu estou envergonhando a causa do Islã. E aí isso é passivo de morte. O Alcorão diz que para esses aí que abandonam a fé, eles podem chegar a ser mortos. Em questão da família, se acontecer isso, o próprio pai pode tomar essa decisão de entregar o filho. Ele vai ser preso, se ele mata, o próprio pai matando, ou um próprio parente, ele vai ser condenado, porque é crime também matar alguém. Mas existem em alguns países a saída pela tangente, que são os famosos, no mundo muçulmano, são os crimes, são chamados famosamente como crimes de honra. Então essa pessoa que cometeu esse crime, ele vai argumentar que ele fez aquilo para lavar a alma da família, ou o nome da família, ou até mesmo do Islã. E aí a pena é reduzida. É como se fosse um crime doloso. Algo nesse sentido. Não. O crime
Existe, ele matou. Mas a causa, se o advogado for bom, ele prova no Alcorão que aquilo foi feito para limpar o nome do Islã, principalmente se ele deixou o islamismo.